Na espontânea do Datafolha, e olhando apenas para os votos totais, tivemos Lula, 45, aí ele bota aqui menos 8,4, Bolsonaro, 32, mais 0,64, Tebet, 3, mais 0,14, Ciro, 3, menos 0,7. Abstenção ou erro de método? Então, eu vou usar isso aqui como gancho, essa mensagem que a gente recebeu, para dizer que, inclusive, Fred, não sei se foi na Globo News que você estava acompanhando as entrevistas que você disse, mas vi na Globo News também entrevistas das diretoras do IPEC e do Datafolha, né? E ambas apontaram... Obrigaram aí, né? Disseram, vocês vão lá, viu? O banco tinha o ex-diretor. E o banco tinha o ex-diretor. Porque os contratos são enormes. Assim, a galera paga, é muito caro fazer pesquisa, é muito caro. Então, só vem explicar aqui pra gente direitinho como é que é. Então, trazer aqui alguns aspectos importantes. Vou começar por esse que Cássio e Fred trouxeram. Primeiro, né, do constrangimento dos grandes grupos de comunicação diante do desempenho das pesquisas eleitorais. A gente sempre reforça que as pesquisas elas são um retrato daquele momento em que a pesquisa foi feita. Mas o fato é que é um termômetro inequívoco e absolutamente inserido na cultura das pessoas que a última pesquisa tem que dar mais ou menos parecido com o resultado das urnas, né? E o que ambos os institutos apresentaram como justificativa é que teve uma mudança muito grande que eles não conseguiram detectar até o último momento, dado o acirramento do cenário político aqui no Brasil, e eles avaliam que houve uma grande migração de eleitores de Tebet e Ciro num voto útil para Bolsonaro. Então, essa foi basicamente a análise das diretoras. Se vocês quiserem acrescentar algo do campo factual, pode fazer agora, mas o que eu queria ouvir era a opinião de Minhoca e de Cauê sobre todo esse cenário envolvendo os institutos de pesquisa. Até ontem, a opinião de Fred e de Cássio era a mesma que continua sendo a minha neste momento, né? Que, para mim, independentemente de terem uma boa justificativa ou não, os institutos de pesquisa são os grandes perdedores dessa eleição, porque saem com a credibilidade duramente arranhada, e a credibilidade é o principal modelo de negócio de um instituto de pesquisa. O fato é que está duramente arranhada, seja uma boa justificativa ou não. E era isso, Minhoca, que eu queria que você trouxesse a sua análise como estatístico. O que é que você acha do desempenho desses institutos de pesquisa e dessa atualização desse cenário a partir das entrevistas das diretoras dos dois institutos? Então, Celso, eu confesso que eu não acompanhei a entrevista dos diretores de cada instituto, mas eu costumo falar sempre que a pesquisa ela não pode ser olhada nunca parada, né? É como você pegar uma imagem e achar que aquela imagem parada ela está acontecendo, vamos lá, fazer associação ao futebol, né? Foi falta, tocou na mão. Se a imagem parada, não dá para ter conclusão. Você tem que ter a imagem em movimento, né? E pesquisa também pode ser movimento, que a gente chama na estatística chamada tendência, né? Em alguns casos. Só que em alguns cenários, determinados institutos, é bom também a gente separar, né? É bom a gente tentar identificar quais eram os institutos que cada um analisou, com o percentual, com a sua amostragem e tudo mais. E o primeiro que eu vou citar, aqui no caso é o IPEC, desde quando era Ibope, já sofria bastante com resultados finais, ou seja, do pleito final, para as pesquisas que eles realizavam. Então, o IPEC sempre trabalhou com como é cada candidato à presidência nos estados, como é cada governador, quanto é senador, como foi, por exemplo, acho que há 4 anos, né, que teve a Dilma, por exemplo, perdendo ali, naquele momento, Dilma liderava. Mas, e aí eu acho que é um ponto que falta muito para os institutos, é uma análise de possibilidades de mudança de cenário, tal qual a gente faz aqui no nosso 45 minutos. Quando a gente for falar aqui da série A e da série B, a gente analisa o que está por vir de tabela. A gente não pode olhar só o esporte, por exemplo. O esporte jogando fora de casa até agora não venceu nenhuma. Mas o que está se desenhando para o esporte nas próximas rodadas? Vai enfrentar um Brusque, vai enfrentar um adversário que a gente analisando mais a fundo, a gente sabe, por exemplo, há uma possibilidade aqui de algo virar, de algo mudar,
por conta de um contexto de tabela, por conta de uma diminuição. Ou, por exemplo, como aconteceu aqui no Estado, que foi o candidato do PT, Elmano, que já crescia nas pesquisas, embora a última pesquisa não desse que ele ganharia no primeiro turno, houve, de fato, uma subida muito considerável nas duas últimas pesquisas que o IPESP indicava, e uma queda do candidato, no caso. Mas aí, Minhoca, a que... curva foi fora da curva, digamos assim. Não, né? tudo bem. O que eu só estou dizendo Existiu é o uma seguinte, curva. A pesquisa retratou a curva, né? Mas só. eu Não a sei, intensidade dela. mas aí é que tá, Fred. Na estatística, a gente está vendo uma tendência. O quanto isso vai ser tão grande ou tão pequeno a ponto de identificar a pesquisa, o que foi o pleito, aí só o eleitorado na prática que diz. Porque na prática, Fred, na pesquisa, o cara tem até o direito de não dizer a verdade, se ele quiser. Ele pode dizer que eu não voto em ninguém, eu vou votar no fulano e vou votar no outro cara, entendeu? O antigo diretor da Datafolha, que hoje integra, né, o time da Globo News, ele passou a cogitar esse cenário, tá? De que existe tanta resistência dos eleitores de Bolsonaro aos institutos que eles não se sentem à vontade sendo entrevistados. Né? Tem o constrangimento de dizer que ele se sente constrangido de dizer que vota o Bolsonaro, ou até mesmo faz uma coisa mais jogada ali. Aconteceu também nos Estados Unidos isso, Fred. Então é algo que eles estão tentando captar desse voto mais à direita, mais extrema direita, vamos dizer assim, de que o eleitor ou faz isso de forma deliberada ou faz isso de forma envergonhada, mas que termina não refletindo nos dados gerais da pesquisa de uma forma correta. Ó, eu mandei para Rodrigo, eu não sei se ele vai poder colocar de imediato ou se vai precisar de mais um tempo, exatamente o resultado, certo, para presidente, e o que cada... Tem aí, no caso, não tem todos os institutos, tem, se não me engano, 7. Não tem Paraná Pesquisas, não tem... mas tem boa parte delas. Tem Datafolha, tem IPEC, tem IPESP, tem Atlas Intel. Então, são 7 institutos, e lá mostra que boa parte do que os institutos falaram, os candidatos, isso é muito importante falar, o que cada candidato teve de percentual, muito próximo, os institutos acabaram acertando. Onde todo mundo errou? Bolsonaro. Todo mundo errou Bolsonaro na margem que cada um estabeleceu, certo? Mas a maioria dos institutos acabou acertando o cenário de muitos candidatos. Principalmente o Datafolha na sua última pesquisa, que, se eu não me engano, foi 2,5 milhões de pessoas entrevistadas, né, naquela última pesquisa que foi publicada no sábado. Esse, para mim, é o dado mais significativo. Eu queria muito que o Rodrigo colocasse na tela, até para explicar como o Datafolha, com um erro, principalmente num colégio eleitoral muito representativo, que é São Paulo, que para mim é onde entra o principal erro, que até Cauê já mencionou ali um pouco na água suja, né? Dessa questão do eleitorado fora da capital de São Paulo, o quanto isso vai impactar possivelmente nessa não decisão do primeiro turno e onde Bolsonaro acabou crescendo bastante. Então, as pesquisas, de uma certa maneira, elas cometeram falhas, porém, há alguns cenários que poderia se analisar, não para justificar o erro, mas mostrar uma possibilidade. Por exemplo, algo que a CNN ontem fez de maneira bem equivocada, certo? Analisando, porque é o seguinte, foi o que a CNN fez. Pegou Lula, pegou Bolsonaro e fez a diferença percentual em cada um dos institutos. Olhou a diferença percentual de um para o outro. E depois estabeleceu a diferença que acabou acontecendo na eleição. Pronto, tá aí, ó. Na imagem, para quem está acompanhando, tem o percentual, certo? Das urnas já apuradas. Está faltando uma sessão apenas, que é lá no Amazonas. E aí tem esses percentuais. Lula com 46,3%, Bolsonaro com 41,3%. E nas colunas seguintes, como foi o desempenho de cada um desses institutos. Atlas, Datafolha, IPEC, IPESP, Quest e a CNT, MDA, que também teve. Cada um com seus percentuais. Olha que curioso. Aí, só para deixar claro, são os percentuais dos votos totais. Totais. Não são votos válidos. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho um grande equívoco, certo, dos institutos, desconsiderar o eleitorado, mesmo que pequeno, dos indecisos. Lá embaixo, Datafolha indicava 2, IPEC indicava 3. Então, não era um valor tão alto assim, certo? Mas por que eu estou dizendo isso?
Porque quando você pergunta numa pesquisa em quem você vai votar, o percentual do candidato, certo? Que for aparecer na pesquisa, ele tem que ser próximo ao valor total. Ao valor total. Porque brancos e nulos vão aparecer. E se você olhar brancos e nulos, todos os institutos batem na margem de erro, todos os candidatos abaixo de 1% ali, da Soraya para baixo, todos bateram também na margem de erro. Ciro só não bateu no IPESP e na Quest. Tebet não bate na do Atlas. E, no caso, o Lula só não bate ali no Atlas, porque assim, o Atlas foi o mais próximo que conseguiu identificar que Bolsonaro chegaria nessa margem. Porém, como a margem de erro do Atlas era muito pequena, só de 1 ponto percentual, aí ele acabou não conseguindo acertar na margem de erro estabelecida. O que é que eu quero dizer? Nesse cenário que a gente teve, por exemplo, do Datafolha, não houve nenhum erro, obviamente, houve o erro do Bolsonaro, mas dos outros candidatos não dá para dizer. Só que aquela diferença que a CNN fez é errado você fazer essa comparação. A pesquisa não era para saber a distância de Lula para Bolsonaro. Não era isso que a pesquisa ia dizer. Porque, só para dar um exemplo, aparecia 48% para Lula, certo? E 34% para Bolsonaro. Então, a diferença real era de 14 pontos percentuais? Não, não é isso que a pesquisa dizia. A pesquisa tem uma margem de erro. Lula poderia estar com 50% e Bolsonaro com 32%. A diferença poderia ser de 18%, como também poderia ser 44% contra 36%. Mesmo assim, 8% acaba sendo acima do que a margem que foi de 5%. Então, a pesquisa, você não pode tirar outras métricas em cima do valor real de cada candidato, do valor de fato total. Tem uma pergunta aí, Fred. Estou sentindo que você quer perguntar. Não, tranquilo. Tranquilo, né? Pode então, seguir. assim, o ponto principal é o percentual de Bolsonaro, que só a Atlas chegou mais próximo desse valor, né? De tentar ali E aí, chegar... quando você acabar, já que você citou a Atlas, eu queria fazer uma pergunta depois sobre a Atlas, mas fecha aí. Certo. Então, assim, boa parte conseguiu acertar o percentual de cada candidato. Só o que é que aconteceu? E aí, para dar uma explicação. Não estou dizendo, obviamente, para justificar o erro que foram dos institutos. O Datafolha que eu considero mais confiável. Se você olhar, Lula cai 2 pontos percentuais do que era a pesquisa em relação ao pleito. Tebet, 2 pontos. Ciro, 2 pontos. Soraya, meio ponto ali, certo? Se você soma todas essas quedas, ou seja, todos esses candidatos, Lula, Tebet, Ciro e Soraya, eles ficaram abaixo do que realmente a pesquisa indicava, certo? Abaixo. Cada vez que ele está abaixo, acertou, certo? Está na margem de erro, acabou acertando. Porém, como eles estão abaixo, esse percentual ali, se o Lula ficou abaixo, esse percentual vai para alguém. Se Tebet foi abaixo, esse percentual foi para alguém. Dá praticamente complementar ao que o Bolsonaro acabou tendo de ganho. Eu não estou dizendo que eleitores de Lula, de Tebet, de Ciro e de Soraya migraram para Bolsonaro. A questão é que eles estiveram na margem de erro e essa margem que estava estabelecida acabou aparecendo para Bolsonaro, o que os institutos, e eu estou falando especificamente do Datafolha, acabou não revelando, e que mais à frente eu vou mostrar aonde foi o maior erro do Datafolha na minha avaliação, que foi em São Paulo. Um dos pontos, Minhoca, que eu não me lembro se foi do Datafolha ou se foi do IPEC, hoje na Globo, acho que foi do Datafolha. Foi Datafolha. Ela abordou, ao comentar, sem citar o nome, os resultados da Atlas, ela falou o seguinte, isso a gente até tinha debatido antes da eleição. Ali quando trazia Bahia, que Lula Bonfim fazia aquela análise da Atlas, que ela falou, veja só, o Datafolha, ele trabalha com pesquisa, e ponto. Outros institutos, que ela estava se referindo ao Atlas, trabalham com pesquisa e projeção. Existe uma leitura pós-pesquisa e existe uma projeção, citando, por exemplo, porque o partido era indicado, né? Então tinha a força do PT era colocada para Jerônimo. A projeção do Atlas, segundo o que insinua a diretora da Datafolha, é que ajudou o Instituto a fazer o ajuste. E ela disse que o Datafolha não trabalha dessa forma, assim como os grandes institutos, trabalham apenas com a pesquisa nua e crua. Não é um bom argumento.
porque, assim, é uma explicação, ok, mas não é uma boa explicação. Você foi com a E impressão aí, que, ó, Cássio? então você deveria fazer com isso. Eu esse acho, resultado. mas eu acho Porque se o outro resultado foi muito mais fiel, assim, então, o cara, porque ao falar isso, parece que ele está dizendo, ó, eles fazem outra coisa, mas a outra coisa está dando um resultado mais fiel. Exatamente. Mas eu acho o seguinte, eu acho muito parecido com o que você acabou de falar. Eu acho que é uma boa justificativa, mas é uma péssima estratégia. Porque, beleza, eu entendo que o que ela está dizendo é: eu tirei um retrato daquele momento, eu não estava projetando a linha de chegada. Mas o fato é, e foi isso que eu quis falar ali naquela abertura, o fato é que o público, as pessoas, avaliam o desempenho dos institutos de pesquisa a partir dos números que elas divulgaram e cruzam com o resultado das urnas. Isso Sem é um contar que o fato. retrato foi na véspera, né? Não é o retrato do mês passado. Tem isso também. É um retrato da véspera. Mas assim, acontece geralmente, Cássio, por exemplo, quando tem uma pesquisa, e eu acho que até você já mencionou uma vez aqui, o Datafolha não trabalha com casa decimal. Isso é um grande problema. É um grande problema. Por quê? Já foi, Se inclusive, Soraya, pesquisa de por torcida. exemplo, se Soraya apareceu na pesquisa com 0,5 e o Datafolha arredonda para 1%, já é meio para por zero. cento. Pois é. Ele arredonda Mas de digamos que foi 0,6. O arredonda... Não, mas só para falar exatamente o que você está dizendo, só para você continuar, mas só para explicar como é o arredondamento do Datafolha. 0,6 vai para 1 e 1,5 baixa para 1. Para subir para 2, você tem que ser 1,6. E é o clássico 2012, a pesquisa da Datafolha de 2012 da Portuguesa. Que, se não me engano, a Portuguesa teve... apareceram lá Fluminense e Portuguesa com 1%. Como assim? Fluminense e Portuguesa tem a mesma torcida no Brasil. Aí foi uma revolução danada, até que o Datafolha abriu o percentual, mas dizendo que não concordava com aquela abertura, dizendo assim, ó, isso dá uma falta... A aspa era, na época. Isso dá uma falsa impressão de precisão, por isso que eles não trabalham. Mas o percentual era mais ou menos assim, era 0,55 da Portuguesa e, se eu não me engano, 1,46 para o Fluminense. Porque 1,46 vira 1 e 0,55, que já é mais de 0,50, também vira 1. E aí, em vez de terem quase 1% entre eles, eles empataram. Mas aí, Fred, já respondendo o que você estava mencionando ali, tem muito a ver com a maneira como se apura determinados grupos de amostragem, digamos assim. E para mim vai ficar muito claro isso lá em São Paulo, entendeu? Muito claro em São Paulo. O erro em São Paulo, ele é grave porque ele parece ter pegado um cenário de capital e não propriamente de um estado. Muito claramente isso aconteceu, porque é em São Paulo que Lula, por exemplo, liderava, que Haddad liderava, e que não se comprovou na prática, principalmente quando você olha o mapa de São Paulo pelos municípios, tirando ali a capital. Então, prevalece muito essa diferença dentro do estado de São Paulo, a ponto da gente principalmente afetar, né? Eu acho que Cauê tinha mencionado, né, Cauê? Por volta de 12 milhões, né? Que é fora do estado. 12% representa a população do interior de São Paulo, com a informação eleitorado brasileiro, né? Do eleitorado brasileiro, ou seja, é um percentual significativo. Então, qualquer mudança que ocorre ali, qualquer deslize nesse campo feito da pesquisa, pode deturpar totalmente, até porque uma das coisas que Minhoca estava colocando até antes da gente conversando, 3 pessoas são entrevistadas em determinado campo, determinado lugar, se aquelas 3 dão o voto para alguém, aquilo ali está significando 100%. Só que são 3 pessoas. Então, é um cuidado muito grande que precisa se ter para não dar uma distorção. Sobretudo até no o momento da lugar amostragem, Cauê, da última. A da véspera vão ficando cada vez mais caras as pesquisas. A última, se não me engano, foram 12 mil pessoas, porque o clássico é 2.500, 2.600 pessoas, e a última 12 mil, que para esse nível de pesquisa, é uma amostragem enorme. Assim, é excepcional, pô, 6 vezes mais do que uma pesquisa na a maior pesquisa de torcida que teve esse ano, que foi a do IPEC, que foi o Globo que encomendou no começo do ano, todo mundo falou, ali teve 2 mil pessoas, pô, que foram ouvidas. Aí, de repente, 12 mil é muito maior. Só esse parênteses, sobre pesquisa, porra, quem acompanha assim, eu defendo pesquisa há muito tempo, eu acredito, é algo que eu trabalho, eu coloco no blog, a galera tem o maior interesse, assim, eu adoro o tema.
Então, mas eu não posso ficar preso quando o tema pode ser melhorado. Se de repente chegou uma novidade e que consegue trazer um resultado mais fiel, não é a melhor coisa do mundo você dizer, ó, aquilo ali é outra coisa. Mas aquela outra coisa, ela se apresentou agora fazendo um resultado muito melhor do que o seu, pô. Então, assim, em vez de você falar, ó, aquilo é outra coisa, se eu quiser aquela outra coisa, beleza, mas eu faço diferente. Mas o seu diferente já começou a ficar muito descolado. Então, é melhor que você se adapte, no caso você, Datafolha, ao cenário mais concreto, mais próximo da realidade. Mais do que dizer que o Atlas faz uma coisa diferente, é dizer, ó, porra, vamos tentar aproximar daquele resultado ali. Mas eu não sei aí, Cássio. Diga, cara. Não sei aí, Cássio, se tem também a ver, por exemplo, com o posicionamento de mercado e essa defesa dela. Porque muitos dos institutos de pesquisa, eles também fazem sob encomenda. E talvez a Atlas tenha também esse braço. E aí, quando você faz sob encomenda, e aí político faz, partido político faz, ele pede que é uma pesquisa interna para te dar o conhecimento de rumo que você precisa até ter de campanha. Então, talvez o Datafolha queira meio que colocar, ó, o que eu faço é isso aqui. Mas isso ficou claro, mas onde é que, ao falar isso? É isso que eu não entendi. Eu vou perguntar para vocês, que eu não entendi. E pode estar passando da minha frente, eu não estou enxergando. Sim. Onde é que dizer isso? Beneficia de alguma forma o Datafolha. Dizer, olha só, a gente faz pesquisa, eles não fazem só pesquisa, eles fazem pesquisa e projeção. Mas se o resultado deles é muito melhor, por que alguém acha, não, pô, é melhor continuar com esse resultado, porque isso aqui é pesquisa. Aqui é melhor, porque aqui é pesquisa. Mesmo que o resultado não seja tão fiel. Qual o sentido? Porque nesse aspecto, Cássio, que você acabou de falar, o máximo que Datafolha poderia chegar ali de Bolsonaro é 36%, imaginando a variação para cima, né? Imaginando que Bolsonaro poderia ter até 36%. E não mostrar, porque assim, como eu falei, poderia indicar uma tendência de alta. O Rodrigo coloca na imagem, clica na imagem que aí aumenta a tela, para mostrar. Esse aí é o cenário, certo? Para presidente em São Paulo. Eu separei, tem o resultado final do estado, certo? A primeira coluna, que é do pleito, o percentual, Lula com 38,58, Bolsonaro com 45,02 e os demais. Depois tem os resultados do Datafolha, com margem percentual de 2 pontos. São Paulo capital, só a capital de São Paulo, e as outras cidades de São Paulo que não a capital. Tá muito enviesado, né? Assim. Não, esse é o ponto, Cássio. Se você pega São Paulo capital e compara com o Datafolha, crava. O Datafolha crava exatamente como se fosse na capital. O que é que pode induzir? O que é que a gente pode imaginar isso? A amostragem que foi feita dá muito mais peso à capital do que propriamente aos outros municípios da cidade, que foi talvez não exatamente isso, Minhoca. Não, só para terminar, Cássio. Foi predominantemente Bolsonaro. Bolsonaro, tirando a capital, ele atingiu 48,47% contra 36,34% de Lula. É uma margem muito significativa. É 12 pontos de vantagem, no mínimo, que Bolsonaro teve, tirando a capital principal do país. Então, nesse ponto, eu acho que é onde houve o erro do Datafolha de não perceber a força de Bolsonaro nas outras cidades de São Paulo, que juntas praticamente equivalem. Isso pode ser um elemento, Minhoca. Porque, e você trabalha, dentro dessa formada dessa área, nessa divisão, sobretudo no Instituto como Datafolha, eles respeitam ao máximo a divisão socioeconômica, a divisão demográfica, geográfica de tudo, para ponderar o peso. Ele pode até ter uma amostragem maior em São Paulo, mas no interior, mesmo que seja menor, eles tentam ponderar aquilo para o interior. E, de repente, esse pode ser o problema. Porque, de repente, a falta de entrevistas no interior acabou não dando resultado. Mas, assim, se o interior tem 10 milhões de eleitores, vão ser 10 milhões de eleitores na média ponderada. Eles não vão errar o cálculo, não é errado no sentido de que eles calcularam com 8 milhões no interior. O cálculo não é esse. O cálculo, de repente, é que o número pesquisado foi, como você falou, distante da realidade, enquanto a precisão da São Paulo capital de dar um cenário mais diferente, ou seja, tinha muito mais gente sendo ouvida ali e dar um resultado mais próximo.
um exemplo para ver, porque as pesquisas, de vez em quando, elas erram por método também, não proposital. Método que eu estou dizendo, eles adotaram um método e o método não foi o ideal. Para você ver como tem toda uma evolução, né? Porque a pesquisa está ali, ela é certa e posicionada, ela tem vários erros. A primeira pesquisa de torcida da história, que foi a do Ibope nacional, foi até aqui nos comentários, Cleiton Silvestre que achou, acho que foi no Jornal do Brasil, assim, um resquício, 1969. A pesquisa, a pergunta era errada. A primeira pesquisa nacional de torcida, a pergunta foi a seguinte: na sua opinião, qual é o time de maior torcida do Brasil? Essa não era a pergunta. Aí as pessoas não respondiam o time dela, as pessoas respondiam qual era o time mais popular. E o Santos foi o time mais popular do Brasil. Não é, o Santos não tinha a maior torcida do Brasil, embora fosse o Santos de Pelé, não era a maior torcida do Brasil em 69, mesmo sendo o Santos de Pelé. Mas a pergunta era para qual time você torce, como a gente vê hoje. A pergunta era qual é o time mais popular. E isso deixou o resultado completamente deturpado. Outro exemplo de método falho. Durante muitos anos, a pesquisa de torcida mais famosa do Brasil, até que do ano 2000 para cá, virou algo muito comum no mercado, ter Datafolha, ter várias pesquisas a cada 2 anos, ou até anual, ter isso. Mas durante muito tempo, a pesquisa mais famosa foi a do Ibope de 93, que foi contratada pela Placar, foi uma edição da Placar enorme, durou tudinho. E aquela pesquisa, ela foi feita só nas regiões metropolitanas. E se eu não me engano, parece que o público masculino assim, ela foi ali não estava nada sendo ponderado. Como é que se podia ponderar o interior se não foi pesquisado o interior? Mas ela não foi apresentada assim, ela foi apresentada como uma pesquisa nacional. E aquela pesquisa, por exemplo, o resultado do Flamengo teve a maior torcida, mas foi um resultado muito aquém do que o Flamengo tinha, porque ao colocar todo mundo nas capitais, o Sport tem mais torcida, o Bahia tem mais torcida, o São Paulo, todo mundo que é os grandes clubes da capital tem mais torcida, e o Flamengo, que tem toda a multidão dele no interior, dominando o interior de tudo quanto é canto, acabou reduzindo. Mas mesmo assim liderou, porque ele era grande nas outras capitais, que não tem grandes clubes como Manaus, como Distrito Federal, Campo Grande, Cuiabá, enfim, cidades desse tipo. Então, ali foi um erro de metodologia. Hoje é diferente. Então, nesse cenário, a metodologia do Datafolha ela era correta, talvez até ontem. Na hora que o Atlas chega com metodologia diferente, que o próprio Datafolha reconhece que é algo diferente, e traz um cenário de um acerto tão grande como foi o da Bahia, e de algo tão próximo como foi o do Brasil, eu não acho que deveria ser desprezado esse cenário. Eu acho que deveria, pelo lado do Datafolha, observar e dizer, pode não ser igual, mas vamos observar isso aqui, porque isso pode ser a gente amanhã, e de repente a gente retoma todo o cenário de credibilidade que a gente sempre teve, que foi o que o Datafolha sempre teve. Esse é um ponto também, Celso. Diga, pode falar. A acrescentar que talvez até o campo menor das pesquisas anteriores tenham atrapalhado a visualizar essa tendência no interior. Porque se a tendência tivesse sido observada, pelo menos, vamos dizer, uma marolinha de crescimento de Bolsonaro no interior e de Tarcísio, teria acendido alerta nessa maior, do campo maior, para que porque eu conheço uma pessoa que faz pesquisa e ela diz muito isso, ó, quando há algo que começa a não bater, o Instituto, ele cobra. Então, é algo muito assim, em cima, exigente. Essa pessoa me disse, nem conversei a ela sobre essa última, não conversei. Então, talvez algo tenha se partido ali atrás e evitado que você tenha podido corrigir na última pesquisa. Mas eu sou muito pelo que Minhoca me colocando aí, que eu acho que realmente o problema foi lá. Esse é um ponto que eu considero seríssimo em toda campanha eleitoral. O que é, Celso, o que a gente mais vê antes do resultado das urnas? Não são os números absolutos? Assim, os números não é absolutos, os números gerais, não é isso? Sim, aí a gente olha, não, Lula cresceu 2 pontos, Bolsonaro cresceu 1 ponto aqui e tal. Os números gerais, talvez eles não dizem a tendência, porque ali está o grosso, entendeu? Está o grosso. Por exemplo, isso que eu mostrei de São Paulo, como o Cauê mencionou. As reportagens que estavam saindo mostrava exatamente o fora da capital de São Paulo, Tarcísio crescendo no interior de São Paulo. A gente não sabe, não tem pesquisa direcionada sobre isso, não tem. O que a gente vê é
Tarcísio estava com esse percentual, subiu, oscilou, se manteve, é o geral. E esse tipo de informação, às vezes, ele pode estar indicando uma mudança de cenário que poucos estão vendo. Por isso que eu acho um grande erro dos institutos, porque, claro, pagam milhões e eles simplesmente passam os valores gerais, sem analisar mudanças de cenário, como a gente vai fazer daqui a pouco sobre o futebol, né? Sobre Série A e Série B, de analisar uma tabela, de analisar uma mudança de treinador. No geral, por exemplo, se fosse uma pessoa leiga falar do esporte, que não acompanha o jogo do esporte, o cara olha, o time vem de vários jogos perdendo fora de casa. O próximo jogo fora de casa, então pode colocar a derrota fácil. Minhoca, deixa eu te fazer uma pergunta. Até que ponto a falta da população oficial do Brasil já pode ser um problema em relação PGE, às né? pesquisas? Porque o último censo, a última população oficial do Brasil foi de 2010. O censo de 2020, a gente, como sabe, não foi feito. Está sendo feito agora, 2012, ou seja, 12 anos depois. Isso é um erro matemático bizarro que o Brasil cometeu, mas enfim. 12 anos depois, e de lá para cá, o IBOP, por toda a estrutura matemática de contagem, onde está crescendo, onde está diminuindo, a idade da população, tudo, isso existe, mas de forma como projeção. Se você entrar no site do IBGE, você consegue pegar a projeção de cada estado, qual é a população da Bahia nesse momento aqui. Amanhã vai ser diferente, eles conseguem, todos os dias eles atualizam, eles projetam quantas pessoas estão morrendo, quantas estão nascendo, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, tudo. Mas tudo a partir de contas que vão sendo processadas ao longo desses anos, sem um dado preciso. Isso tudo com um dado de 2010. Até a migração, você pode até considerar, sei quantos milhares se mudaram do estado todo, mas tudo a partir de matemática, tudo a partir de o último dado oficial de 2010. Eu estava pensando se isso já pode estar em alguma... Porque os institutos, como o Minhoca falou logo no começo, os institutos eles se baseiam, que tem que se basear no dado oficial do Brasil. E o dado oficial do Brasil desse, ou do PNAD, ou do próprio BGE, eles estão com 12 anos defasados. Eu acho que isso em algum momento já pode ter um mínimo, pelo menos, um mínimo de influência. Uma colaboração, né? Eu acho que a gente está vendo vários fatores que colaboram. Na hora de estabelecer a amostra para representar que é a população brasileira, aquela não é mais a população real. Isso. Mas a diretora do Datafolha, ela disse que não atrapalha tanto porque eles mesmos fazem, né? Mas aí sim, não é, ela falou, não é igual o censo, mas a gente... Mas é um dado, Fred, de 12 anos. Veja só, esse dado do Brasil. A população do Brasil. Não sei, mas só para dizer para a dimensão do que é. Para são 12 anos. Uma base em 91, a última vez tinha sido 11 anos, porque o último atraso tinha sido de 1980 para 90, que atrasou, não foi feito 90, virou 91. E antes disso, foi quase um século de 10 em 10. Então, o Brasil não tem 12 anos sem a população, 12 anos de um censo para o outro, quase um século. Pô. Vou até pegar o dado para dar de forma mais precisa. Assim, é muito tempo. Não é um cenário onde basicamente ninguém vive no Brasil conviveu com isso, com a falta de um dado oficial da nossa população há tanto tempo. E vale ressaltar também aí, Cássio, porque a gente conviveu durante 2 anos com a pandemia, com o número de mortes gigante, que pode criar distorção populacional, como também migratório, que a gente não sabe. Muita gente mudou de região porque passou a residir, a trabalhar no home office, então pode ir para o interior. Então isso não me causa, por mínimas que sejam, mas podem causar, num bolo geral, um pontinho aqui, outro pontinho acolá. Então são distorções que a gente, e aí soma-se também aos 12 anos que se não se tem, que vão modificando um resultado e atrapalhando, no final das contas, algo que precisa ser tão preciso, né? Que tenta ser tão preciso. Exatamente. Assim, volto aí para encerrar, né, essa parte das pesquisas. Boa parte dela acertou de muitos candidatos. O que os institutos acabaram errando de maneira mais grosseira foi exatamente o percentual de Bolsonaro. É um erro grave não perceber que Bolsonaro tinha uma possibilidade de atingir mais de 40%, né? Porque 33, 35, 39, que foi a melhor projeção aí do Atlas, ainda realmente não indicar esse movimento de crescimento de Bolsonaro nessa reta final, para mim foi o grande erro dos institutos. Né? O pessoal acha que eu sempre estou passando pano. Tem acertos, mas não é o desastre
certo? Alguns estados. E aí, uma coisa que o Fred mencionou muito bem lá no Twitter dele, o IPEC, que é o Ex-Ibope que eu falei aqui, né? É, para mim, um dos institutos menos confiáveis de pesquisa, assim. Mesmo assim, sabe? Porque me parece, às vezes, que é muito mal coletado determinados cenários. Às vezes há uma oscilação e tal. Enfim, eu teria que entrar num estudo específico sobre o IPEC para tentar ver divergências ao longo do tempo. Pode falar. Só como informação, a última vez que um censo tinha esse, o primeiro censo do Brasil foi em 1872. A população brasileira era de 9.930.478 pessoas. Era no Brasil Império ainda, né? A proclamação da República de 1889, né? E já a próxima já é 1890. O primeiro censo foi o único no Império. A última vez que excedeu 12 anos, porque teve 11 anos de 80 para 91, foi entre 1920 e 1940. Ou seja, de 1940 para cá, já são 82 anos, a gente nunca tinha passado tanto tempo sem saber a população brasileira. Então, assim, talvez, no ritmo, e só para a galera ter noção, de 2000 para 2010, para você ver como a população do Brasil vai. Foi de 169 para 190. A projeção hoje é que a gente é 213, ou seja, seriam 23 milhões a mais do que 2010. Isso uma projeção. É um número muito grande. Mas pode ser 23, pode ser 24, pode ser 20, pode ser os 23 em locais diferentes. A população de São Paulo pode ser maior, de outro estado pode ser menor, ou seja, é tudo projeção. Era importante ter esse número oficial logo. E é por isso que o Fred falou da Atlas Intel me parece ser um outro tipo de abordagem, né? Porque, assim, é uma pesquisa por internet, é uma pesquisa que direciona, dizendo, assim, não é o nome, por exemplo, como Datafolha e IPEC fazem. Você quer votar em Lula, Bolsonaro não, é Lula, do PT, Bolsonaro, enfim, relacionado à parte, nem sei qual a parte do Bolsonaro. Mas, enfim, então, o Atlas Intel, ele já mostra, ele já tenta forçar uma situação de conforto para o eleitor, que é, teoricamente, aonde ele vai votar, né? Que ali é onde ele vai escolher. Na prática, né, é onde ele vai se sentir confortável. Um pesquisador perguntando para ele, ele pode ficar acanhado. Há várias outras situações que podem fazer ali uma pesquisa. Inclusive, Minhoca, um ponto forte da Atlas é o seguinte, é que a rua, a gente estava até debatendo, a gente debateu um pouco isso ontem, né? A rua talvez não seja o melhor lugar hoje em dia para colher a diversidade da população. E a internet, como eles fazem pela internet, eles fazem uma ampla pesquisa e depois vão recortando pelo perfil de quem respondeu. Não é que eles já procuram uma mulher de 33 anos da região metropolitana de Fortaleza. Eles mandam para trocentas mulheres. E na hora de fazer a conta, então, a gente precisa de uma mulher de 33 anos, região metropolitana de Fortaleza. Ele vai lá e busca aquilo ali. Eu acho que você hoje consegue mais aleatoriedade em outros recortes que não seja telefone e rua. Eu acho que a internet, as pessoas estão mais na internet do que no telefone e nas ruas. Celso, é bom ler aí o superchat e depois eu concluo. Cleiton Silvestre, fala algo nessa linha aí, Fred. Eu acredito em erro na escolha das cidades pequenas do interior de São Paulo. Por isso que a Cantar Ibope faz pesquisa híbrida, presencial e online. Datafolha vendo que sua abordagem presencial por fluxo é o ideal, mas essa eleição destruiu a narrativa. Cleiton, obrigado pela contribuição generosa aí com o nosso projeto, companheiro. Maestro? Celso, tá no silencioso, maestro. Santista, pai pernambucano, mora em São Paulo, viciado em pesquisa e já trabalhou com Datafolha. Não sei o que você está falando. O cara, é um cara que gosta muito do tema. Acho que é por isso que ele está nesse primeiro bloco aqui, ele viu ali a chamada, que ele gosta muito do tema relacionado à torcida, pesquisa de torcida, pesquisa. Jogasse o Santos ainda, como o time mais popular do Brasil, aí pronto. Foi ele que achou essa pesquisa na época do Diário, rendeu pra caramba, saiu até no Redação Sport TV no dia, porque era muito curioso. No final, né? No último bloco, né? Santos, né? Agora o Santos. Agora o Santos. Vai, Fred, volta, irmão. O Minhoca citou, né? Eu fiz um levantamento hoje dos resultados do IPEC. Por que do IPEC? Porque o IPEC fez o de todo mundo no sábado, né? Aquela última pesquisa do sábado. Senador também fez todo. Senador, eu nem mexi, porque senador, assim, senador insanidade.
tiro A do galera escuro. faz porque quer, não é para fazer. Não, senador é tiro no pé. Eu tava comentando, Minhoca, que é feito a gente fazer audioguia, velho. A projeção que a gente vai fazer é pra errar no fim, velho. Pra Se galera acontecer poder tal ver. qual aqui, Fred, por exemplo, Camilo Santana, né, que foi eleito como senador, o ex-governador, batia na casa dos 70%. Aí pode fazer à vontade, aí tá tranquilo. Agora, tem ali uma diferença de 10 pontos São percentuais, Paulo é aí absurdo. já é São Paulo brincar foi de absurdo. errar. São Paulo foi absurdo. Se quiser citar o Senado, eu até pego antes, que eu acho que eu citei aqui. Mas a gente já falou ontem, né? Que Mas tanto assim. foram 27 pontos percentuais. 27. Uma pesquisa errar 27 pontos entre o primeiro e o segundo colocado. Não é 7, não. São 27 pontos. É você dar 45 a 31 e o resultado ser 49 para o outro a 36. Mas aí eu fiz um levantamento, Celso, como eu ia dizendo, só desse recorte do IPEC é o seguinte: só governo, tá? E só primeiro e segundo colocado. Eu não fui vendo o percentual de terceiro, percentual de quarto, né? E até porque senão a explicação é sempre a mesma. Derreteu aquele. Eu foquei nos 2 primeiros colocados. E citei aqui, acho que 9 cidades, tá? 9 estados. Vai ter imagem pra gente acompanhar isso? Não precisa não, precisa não. Ah. Só se o Rodrigo falar no meu Twitter. 9 estados. Rio Grande do Sul, em ordem de erro, tá? Rio Grande do Sul, 20 pontos percentuais de erro com inversão. Porque a inversão é mais grave ainda, né? Porque a pesquisa apontava Eduardo Leite e ganhou o Onyx. Então, no Rio Grande do Sul, 20 pontos percentuais com inversão. Isso é pesquisa de sábado à noite, velho. De sábado à noite. Na Bahia, que existia uma curva, existia uma tendência, mas muito discreta nas pesquisas do IPEC. Mesma coisa no Rio Grande do Sul, 20 pontos percentuais com inversão. Algo importante aqui sobre a Bahia. Na teoria dos bolsonaristas, né, da extrema-direita, as pesquisas elas distorcem para atender os interesses da esquerda. Mas na Bahia aconteceu o oposto. Né? A esquerda tinha um número abaixo do que acabou acontecendo. Aliás, Pernambuco, Fred, fala. Só um parêntese aí, só um parêntese. Esse é o tipo do discurso que é tal qual o erro da arbitragem, né? No futebol. Você reclama quando convém. Quando é beneficiado, obviamente, você se cala. Então, só nesse aspecto aí, um detalhe que, obviamente, só vai ter crítica quando, obviamente, você acaba perdendo aquilo que, teoricamente, você imaginava que ia ganhar. Terceiro lugar, Pernambuco, tá? Sem inversão, mas com 17 pontos percentuais de erro. 17. São Marília, Paulo, né? Marília perdeu muito e Raquel ficou acima. São Paulo, 16 pontos percentuais com inversão. Tá? Ou seja, das quatro maiores erros, 3 foram com inversão. A partir daí, Ceará, que a gente até já debateu aqui que existia a curva, 15 pontos percentuais de erro. Minas Gerais, 13 pontos percentuais de erro. Rio de Janeiro, 12 pontos percentuais de erro. Paraná, 10 e Distrito Federal, 10. Esses que foram 10, você pode forçar muito a barra para dizer que acertou. Tá? Mas 16, 17, 20, com inversão, são erros muito graves, muito graves. E aí eu acho que até pesquisa, até quando sair a próxima pesquisa de futebol, torcida de futebol, vai valer menos, viu? A turma não vai querer, não. Vai dizer, porra, sabendo o instituto que. Antes de tu responder, Fred, deixa eu completar com outro aspecto para você trazer sua análise geral. Alguém aqui chegou a comentar se não era o caso de a gente incluir imagino que incluir cientistas de dados num instituto de pesquisa já seja algo padrão, mas imagino que aumentar a participação da análise desses cientistas de dados não seria uma estratégia até de sobrevivência, de adequação
dos institutos de pesquisa, porque é aquilo que eu tenho batido a tecla, né? Independentemente de eu entender a justificativa de que foi só um retrato, apesar de que Fred e Cássio foram muito claros em relação ao retrato não ser do mês passado, né? Ser da piscada anterior, do frame anterior. O fato é que, para efeito de modelo de negócio, a galera vai comparar o resultado na urna. Não seria importante inserir e aumentar a participação de cientistas de dados na divulgação, nos métodos dessas pesquisas, não? O ponto... Acabou de chegar um caminhão aqui, viu? Pode vazar um caminhão. O ponto é que... Vazar, assim, o Fred que ser só o som que vaze. O Fred mencionou aí um cenário que eu até cheguei a citar antes, né? Não, o que o IPEC fez não era medir a diferença do primeiro para o segundo candidato, certo? Não foi isso que o IPEC fez. O IPEC calculou a chance de Marília, de Beltrano, de fulano, de cada um. O que a gente tem que analisar, o que o Instituto tem que dizer é o seguinte: bateu o que cada candidato percentualmente teve com o que a gente mensurou? É isso. Se deu mais ou se deu menos na diferença, não é isso que a pesquisa estava querendo indicar. Por mais que o Fred mencionou, tantos pontos de vantagem, acabou sendo diferente. Não era essa a questão da pesquisa. Se por acaso alguém saiu da margem de erro, aí já passa a ser adotado como uma leitura errada da situação. E a gente até falou margem de erro, assim, um ponto aceitável. O que não dava era, a gente falou, se a margem de erro ia até 38, deu 39, beleza, pô, não é o erro. Mas, pô, de 38 vira 45, tipo, 38 já na margem de erro, porque o número sendo 36. Aí 36, na verdade, é um número muito diferente, é muito distante. Celso, acho que não está falando de pesquisa, não, mas queria falar lá na abertura, um dado que eu queria falar, talvez, não sei se encaixar aqui rapidinho, nessa questão de votação ainda, só um número rápido, a gente está falando de pesquisa, mas dos números finais, que eu achei interessante, as maiores vantagens pró-Lula e pró-Bolsonaro. Eu vou colocar só os três mais para cada um. São Paulo, a maior vantagem para Bolsonaro, 1.749.000 votos. Santa Catarina, um estado muito menor, mas ainda ficou em segundo lugar, 1.415.000 votos. Terceiro lugar, Paraná, 1.265.000. Fechando G4, falar G4, fechando G4, Rio de Janeiro, 984.000. Ou seja, só 3 estados excedendo 1 milhão. Agora, pró-Lula. Veja o diferencial que pode ser no segundo turno. Bahia foi o primeiro lugar, com 3.825.000 votos a mais para Lula do que a vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Segundo lugar, o Ceará, com 2.200.000. Terceiro lugar, Pernambuco, com 1.927.000. E quarto lugar, o Maranhão, com 1.619.000. Perceba que o quarto lugar pró-Lula é quase o mesmo número da liderança pró-Bolsonaro. Uhum. E no fim das contas fica muito claro que tende essa votação pró-Lula nesses estados. E como o Bolsonaro não tem grande vantagem de outros estados, a votação foi maciça em tudo quanto é canto, na verdade. Aliás, Boa. baseado só nesse dado aí do Cássio, Celso, rapidinho, né? Ele falou que São Paulo foi a maior, né? Eu olhei aqui, 1.749.000. Quem trouxe foi Ilan Simões, tá? Ele postou no Twitter dele, eu peguei aqui só para dar o crédito. Eu achei muito legal. Estou com a planilha aqui aberta aqui de São Paulo. Se a gente tivesse imaginado que o Datafolha tinha acertado, ou seja, a projeção de Bolsonaro na frente, esses 1.700.000 já não seria uma vantagem para o Bolsonaro. No mínimo, se a gente considerar zerada, seria 1.700.000 para Lula, entendeu? Ou dividido ali a metade, 800.000 para Lula. Claro, não daria a vitória ainda no primeiro turno, mas... Ou seja, isso é a mudança mínima de 2,5 milhões de votos. De 2,5 milhões a 3,4 milhões. Se a projeção de São Paulo tivesse certa, aí a gente teria, obviamente, o resultado que eles tinham projetado ali de vitória no primeiro turno. Deveria ser, se tivesse desse. Gabriel trouxe um aspecto interessante aqui desse debate, eu juro que vai ser o último sobre pesquisa e a gente vai gerar o tema, tá? Celso, aqui nesse ponto existe uma possibilidade de acabar com os institutos. Os dados nas redes são muito mais assertivos. Né? O que ele está falando é sobre a questão de você botar mais cientistas de dados, né? E ele está sugerindo que coletar esses dados nas redes, né? A partir
das redes sociais, mesmo das autorizações que a gente dá, é Dá algo pra muito mais assertivo. Pronto. Dá para supor isso. O que é que tem afetado mais o eleitorado? O IPESP entende que as redes sociais, a internet, hoje, é um poder muito mais poderoso do que uma abordagem pessoal que alguns institutos fazem. É mais fácil o cara lá no WhatsApp dele, que manda Ser vídeo, honesto, ser sincero. entendeu? Dizer assim, é ladrão, é genocida e tal, do que o cara ali, talvez na abordagem pessoal, se sentir mais À luz acanhado. do presencial. Boa. Acredito. Ótimo.